Fala, fiel. Estamos de volta com aquele clima de emoção, ansiedade e muita expectativa, porque o Corinthians acaba de conhecer o seu adversário nas semifinais da Copa do Brasil, e é o Cruzeiro. Mas a notícia que deixou o torcedor com aquele sorrisão no rosto é que o Timão vai decidir o confronto em casa, diante da Fiel, na nossa Neoquímica Arena. E vamos combinar, né? Não tem jeito melhor de encarar um mata-mata do que podendo resolver tudo dentro de Itaquera, com mais de 40 mil corintianos empurrando o time do início ao fim. É aquele tipo de ambiente que pesa, que faz diferença, e que o Corinthians sempre soube usar a seu favor. Quem acompanha o Corinthians há algum tempo sabe bem como essa energia muda o jogo. Quando a segunda partida é na Neoquímica, o time cresce, ganha confiança, e parece que o estádio inteiro entra em campo junto. É como se a torcida soprasse a bola para dentro do gol, e a pressão adversária simplesmente desaparecesse. E é por isso que essa definição de mando é, sim, uma baita vantagem. A gente viu isso em várias ocasiões. Na Copa do Brasil de 2023, por exemplo, o Timão reverteu um resultado complicadíssimo contra o Atlético Mineiro. O golaço do Roger Guedes naquela noite foi um retrato do que é o Corinthians dentro da sua casa, um time que nunca desiste, que acredita até o último minuto e que sabe usar o peso da camisa em momentos decisivos. E não é só questão de ambiente, não. É o fator psicológico também. Quando o adversário sabe que vai precisar segurar o Corinthians dentro da Neoquímica, já chega pressionado, já sente o peso do jogo. O Cruzeiro vem forte, claro, tem um elenco bem montado, faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas mata-mata é outro papo. É coração, é raça, é superação, e nisso o Timão costuma levar vantagem. A própria expressão do Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, no momento do sorteio, entregou tudo. Ele queria decidir em casa, sabia que seria melhor para o time dele. Mas o destino, ou o futebol, como a gente gosta de dizer, colocou o Corinthians nessa posição, e é ali, no alçapão de Itaquera, que tudo vai se decidir. E vamos falar a real, não dá para pensar em Flamengo, Vasco, Fluminense ou qualquer outro carioca antes de passar pelo Cruzeiro. A semifinal é o foco total. Se tem algo que o corintiano aprendeu ao longo dos anos é que subestimar adversário em Copa do Brasil é erro fatal. O Cruzeiro, mesmo em reconstrução, tem camisa, tem tradição, e sabe jogar esse tipo de confronto. Mas o Corinthians também tem sua história escrita nessa competição. São 3 títulos, e cada um deles veio com muito suor e momentos de pura superação. Por isso, esse duelo tem cheiro de final antecipada. Pode anotar aí, quem passar de Corinthians e Cruzeiro vai chegar fortíssimo para levantar o troféu. Agora, tem um detalhe interessante. O Corinthians, nos últimos meses, surpreendeu muita gente com o seu desempenho fora de casa. Chegou a ter melhor aproveitamento como visitante do que jogando em casa, algo raro na história recente do clube. Mas isso não muda o fato de que decidir em Itaquera é especial. Lá, o time se transforma. A torcida empurra, os jogadores sentem a energia, e o clima de decisão toma conta de tudo. É como se cada grito da arquibancada virasse um toque a mais na bola. E tem outro ponto importante, a mentalidade do grupo. A gente sabe que o elenco tem altos e baixos, que alguns jogadores às vezes escolhem as partidas em que querem se destacar, mas semifinal de Copa do Brasil é diferente. É aquele tipo de jogo em que ninguém precisa pedir motivação. O Garro vai querer jogar, o Memphis vai querer jogar, o Yuri vai dar o sangue, e todos vão entrar com o espírito de decisão. Porque sabem o que representa vestir essa camisa em um jogo desse tamanho. E olha, o Cruzeiro que se prepare. O Corinthians tem a faca e o queijo na mão para fazer um grande resultado já no primeiro jogo, no Mineirão. O histórico recente mostra que o Timão vem conseguindo boas atuações fora de casa, mesmo em ambientes hostis. Foi assim no Paulistão contra o Palmeiras, foi assim em outros confrontos duros. E se conseguir trazer um empate ou até uma vitória de Belo Horizonte, a volta em Itaquera vai ser uma festa. Um clima de guerra, mas com a Fiel transformando o estádio num caldeirão. O mais interessante é que o Corinthians chega no momento em que parece ter reencontrado sua identidade. Dorival Júnior vem ajustando o time, aos poucos vai dando cara à equipe, e é inegável que, em mata-mata, ele sabe o que faz.
O técnico é copeiro, tem 3 títulos de Copa do Brasil no currículo, o mesmo número que o próprio Corinthians. Ele entende o que é jogo grande, entende a pressão e sabe como preparar o time para esse tipo de batalha. É por isso que decidir em casa, com um técnico experiente, faz tanta diferença. E a gente sabe, Copa do Brasil é traiçoeira. É aquele torneio em que um detalhe muda tudo. Um gol no começo, uma expulsão inesperada, uma falha boba, e pronto, o roteiro vira de ponta cabeça. Por isso, o foco precisa ser total. Não dá para pensar lá na frente. O Corinthians precisa entrar no Mineirão com o espírito certo, com a tensão máxima e com a cabeça fria. É um jogo de 180 minutos, não dá para resolver tudo na ida. O importante é trazer o confronto vivo para Itaquera, onde a Fiel vai fazer o resto. E falando em torcida, o impacto que a Neoquímica Arena tem nas decisões é absurdo. Os números mostram isso. Em mata-matas recentes, o Corinthians costuma se sair melhor quando joga o segundo jogo em casa. A pressão é diferente, o ambiente é outro. E a gente sabe que tem jogadores que se agigantam nesse tipo de clima. Cássio, por exemplo, é um monstro em decisões. O cara sente o jogo, entende o momento e vira um paredão. É impressionante como ele cresce em partidas desse tamanho. Inclusive, tem um fator emocional forte nesse duelo. O Cássio, mesmo depois de tantos anos de glórias, segue com a mesma fome. Ele conhece o peso dessa camisa e sabe exatamente o que representa enfrentar um time como o Cruzeiro numa semifinal. E do outro lado, tem gente que também conhece o Corinthians de perto, sabe o quanto é difícil jogar em Itaquera. A verdade é que, mesmo em momentos de turbulência, o Timão sempre é um adversário complicado, ainda mais quando o jogo vale vaga em final. E se tem algo que a torcida corintiana faz como ninguém é acreditar até o fim. A Fiel não abandona, empurra, canta e faz o adversário sentir o peso. Quem já esteve na arena em jogo decisivo sabe o que é aquilo. A vibração do estádio é contagiante, e a cada jogada, a energia vai crescendo até virar um redemoinho de emoção. É isso que o Cruzeiro vai encontrar quando pisar ali. E é por isso que o Corinthians pode, sim, sonhar alto nessa Copa do Brasil. Esse confronto é mais do que um jogo. É uma prova de fogo. É o tipo de duelo que define caráter, que separa quem quer fazer história de quem só quer participar. E o Corinthians, mesmo em meio a desafios, tem mostrado que ainda sabe competir em alto nível. O elenco é forte, o técnico é experiente, a torcida é gigante, e o fator casa pode ser o empurrão final que o time precisa para chegar à grande decisão. Então, Fiel, segura a emoção, porque vem aí 2 jogaços. Corinthians e Cruzeiro vão medir forças em um confronto que promete ser intenso, equilibrado e cheio de reviravoltas. O Timão tem a chance de transformar mais uma vez a Neoquímica Arena no palco de uma noite inesquecível. E se tem uma coisa que o corintiano sabe fazer como ninguém, é acreditar até o último segundo. Por que não? Corinthians, nada é fácil, mas tudo é possível. Agora, Fiel, além da expectativa pela semifinal da Copa do Brasil, tem outro assunto pegando fogo dentro do Parque São Jorge, o futuro do patrocínio Master e os naming rights da Neoquímica Arena. O Corinthians está se movimentando nos bastidores, e a diretoria quer dar um passo importante para fortalecer o caixa do clube. O objetivo é claro, aumentar consideravelmente o valor do contrato principal de patrocínio, aquele que estampa a camisa e também o nome do estádio. Hoje, o clube recebe algo em torno de 103 milhões de reais por ano, mas a intenção é praticamente dobrar esse valor, chegando a algo entre 180 e 200 milhões. Isso mesmo, o Timão quer um contrato que esteja à altura da sua grandeza, do tamanho da sua torcida e da força que o nome Corinthians tem no mercado. E o movimento já começou. O clube notificou oficialmente a atual patrocinadora, informando que está aberto a novas negociações e que, inclusive, está recebendo propostas de outras empresas interessadas. É um passo ousado, mas necessário, porque o Corinthians entende que o valor atual não reflete o retorno que oferece. A Neoquímica Arena, por exemplo, é um dos estádios mais conhecidos do país, palco de grandes decisões, e com uma visibilidade absurda em todas as transmissões. Então, o clube quer aproveitar esse momento de grande exposição para valorizar ainda mais sua marca.
Nos bastidores, a diretoria já enviou um documento para diversas empresas, uma espécie de media kit, apresentando detalhes do que está sendo oferecido, tempo de contrato, contrapartidas e a importância do Corinthians como vitrine. Nesse material, o clube também estipulou um prazo para o envio das propostas, até o dia 15 de novembro. Ou seja, nas próximas semanas o Timão deve começar a receber as ofertas e avaliar qual delas faz mais sentido, tanto do ponto de vista financeiro quanto estratégico. E é importante destacar que a atual patrocinadora tem prioridade na renovação. Caso apareça uma proposta de outro grupo, ela pode cobrir o valor e seguir com o patrocínio. Mas, sinceramente, a expectativa é de que o mercado se movimente bastante. O Corinthians é uma das marcas mais fortes do esporte brasileiro e desperta o interesse de grandes companhias, inclusive internacionais. O tamanho da torcida, a presença constante na mídia, o engajamento digital e o peso da camisa são fatores que atraem patrocinadores e tornam o clube uma das propriedades esportivas mais valiosas do país. Agora, é bom lembrar que, além do patrocínio master, o Corinthians também quer renovar os naming rights da arena. O contrato atual está perto do fim, e o clube busca um novo acordo de longo prazo, algo que garanta estabilidade financeira e ajude a quitar pendências ligadas à construção do estádio. E se a gente for comparar com outros negócios semelhantes no futebol mundial, o valor pedido pelo Timão nem é tão alto assim. Pelo contrário, o clube está pedindo o que é justo por tudo que representa. A Neoquímica, por exemplo, se tornou uma marca nacionalmente conhecida justamente após o acordo com o Corinthians. Antes disso, poucos brasileiros sabiam quem era a empresa. Depois que o nome passou a estampar o estádio, o crescimento de visibilidade foi gigantesco. Isso mostra o poder de exposição que o Corinthians tem. O ponto é que, em tempos de tanta competitividade e com o mercado esportivo movimentando cifras bilionárias, o clube precisa ser firme. Não dá mais para aceitar acordos que desvalorizam a marca. O Flamengo, por exemplo, recebe mais de 200 milhões de reais da sua patrocinadora principal. O Palmeiras também fechou contratos milionários nos últimos anos. Então, o Corinthians, com uma torcida do tamanho da sua, tem total direito de buscar um valor compatível. E se alguém acha exagero pedir 200 milhões, basta olhar para o que empresas gastam em campanhas de publicidade muito menores. Só na última Copa do Mundo, uma cota de patrocínio da principal emissora custou mais de 100 milhões de reais. Em apenas um mês de torneio, empresas investiram quase 1,5 bilhão em publicidade. Agora, imagina o retorno que uma marca tem ao se associar ao Corinthians, que aparece o ano inteiro, toda semana, em todas as mídias, com uma torcida engajada e apaixonada. É um investimento que vale cada centavo. Claro que esse tipo de negociação exige tempo, cautela e muita estratégia. A diretoria quer evitar decisões precipitadas e garantir que o próximo contrato realmente traga benefícios a longo prazo. E se por acaso não houver proposta que atenda às expectativas, o clube pode seguir com a atual patrocinadora, desde que haja uma valorização justa. O que não pode é continuar recebendo menos do que merece. Enquanto isso, o elenco segue focado na parte esportiva. Depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, o técnico Dorival Júnior destacou que o ambiente interno está equilibrado e que o grupo está unido. Ele também falou sobre o caso do José Martins, que havia sido afastado após faltar a treinos sem justificativa. Segundo o executivo de futebol, Fabinho Soldado, a situação já foi resolvida internamente, e o jogador volta a ficar à disposição. É importante, porque o Corinthians precisa de todos os atletas comprometidos nesse momento decisivo da temporada. Outro ponto que vem sendo acompanhado de perto é a recuperação do goleiro Hugo Souza. O departamento médico monitora o jogador diariamente, e a expectativa é de que ele esteja totalmente recuperado para os próximos jogos. Dorival tem elogiado o empenho do atleta e quer contar com ele em plena forma, principalmente porque o calendário é pesado e as decisões estão batendo à porta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro e internacional acordou em polvorosa com rumores que circulam nos bastidores. Marquinhos, zagueiro de renome mundial, estaria prestes a acertar com o Corinthians logo após a Copa do Mundo de 2026.
Fontes não confirmadas, mas consideradas confiáveis, indicam que o craque teria dado aval para um retorno ao Brasil, movimentando o mercado de transferências com uma das negociações mais comentadas dos últimos anos. Segundo especulações, a decisão do jogador não seria apenas uma escolha esportiva, mas também pessoal. Marquinhos, que vem brilhando na Europa, estaria buscando um novo desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade de voltar para casa antes do final de sua carreira. O Corinthians, por sua vez, parece ter entrado em campo com força total, apostando todas as fichas em uma contratação que poderia reavivar o entusiasmo da torcida e marcar época no clube. Bastidores indicam que reuniões já estariam acontecendo discretamente, com representantes do clube e do atleta estudando todos os detalhes de contrato, logística e imagem. Fontes próximas ao jogador afirmam que Marquinhos estaria encantado com a ideia de vestir o manto alvinegro, especialmente por sua ligação afetiva com o futebol brasileiro e o desejo de encerrar sua carreira em grande estilo no país. Entre torcedores, a expectativa é enorme. Nas redes sociais, o nome de Marquinhos já circula em hashtags e memes, com muitos imaginando o impacto que sua chegada poderia ter na defesa corintiana. Especialistas em transferências comentam que, caso o negócio se concretize, será um dos maiores barulhos do mercado brasileiro, equiparando-se a grandes aquisições históricas do futebol nacional. Apesar de toda a empolgação, ainda não há confirmação oficial de nenhuma das partes, e tanto o clube quanto o zagueiro mantêm silêncio absoluto. Porém, a movimentação nos bastidores é clara e o rumor cresce a cada dia. Se Marquinhos realmente desembarcar no Corinthians pós-Copa de 2026, a temporada seguinte promete ser marcada por jogos eletrizantes, torcida em festa e, quem sabe, o início de uma nova era para o clube paulista. Enquanto isso, o mercado segue fervendo, a torcida segue sonhando, e o burburinho em torno de Marquinhos e Corinthians continua a se espalhar como fogo em palha seca. A história ainda não terminou, mas o que já se sabe é que, se confirmado, o impacto será gigantesco. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!